Boa noite. Boa noite, galera. Hoje nós vamos receber aqui mais uma convidada. Oi, Carla. Carla Manzini Semijoia chegando e eu quero dizer para quem está aqui que, estou todinha by Carla Manzini Semijoias. Quem quiser ser uma diva, procure e compre suas semijoias lá. Vamos lá, minha convidada já está pedindo para... Gente, como demora isso, né? Aí. Oi, Adri! Oi, Dona Célia! Tudo bom? Quanto tempo? Precisamos marcar o encontro. Boa noite! Boa noite, Jussi, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia, graças a Deus. Ai, que bom! Olha, eu tô tão feliz, Amanda, que você tenha aceitado esse convite, você nem imagina. Porque Não, eu sei o quanto que a tua vida é corrida, né? Vida de advogado é danada de corrida, mas eu quero te agradecer do fundo do coração de aceitar participar desse projeto, que para mim é um projeto assim, que nasceu com muito carinho, né? Com o não, objetivo. eu que quero te parabenizar realmente por esse projeto. Eu acho né, uma excelência trazer essas informações realmente para as pessoas, né? Para quem quer ingressar em uma carreira e tem dúvidas, né? E muitas dúvidas a gente tem quando vai iniciar uma carreira, uma faculdade, enfim. E eu que É. agradeço o convite e a oportunidade de trocar uma ideia aqui hoje com vocês. Ah, que bom, muito obrigada, muito obrigada. Então, queria, Amanda, eu já te conheço desde a barriga da tua mãe, né? Diga-se de passagem, gente, olha só, esses meus brancos não são à toa, né? Porque a Amanda eu conheci na barriga da mãe dela. Meu Mas para Deus. quem não é, menina, como voa, né? Tem E 34 anos, olha. não, abafa, não precisa, também não precisa Não escancar. precisa Não, entregar, já né? entregou, já entregou. Mas eu não, isso a gente brinca, porque 51 anos que bem vividos, que eu não me arrependo de nada, né? Tem que agradecer, né? É isso aí. É, exatamente. E se tu tivesse em casa, que eu já vi que tu não tá, eu já ia pedir para dar uma espiada na ruiva mais linda do planeta, mas já vi que você tá no escritório ainda. Se eu estivesse em casa, não ia conseguir, porque ela ia querer estar aqui no meu colo e se exibir um pouquinho, né? Ah, então, mas ela é maravilhosa. Então, Amanda, faz um favor para nós, o pessoal que está entrando aqui, tô vendo que tem gente aqui, ó, do meu coração, maravilhosa, um monte de gente que eu amo. Você se apresenta, por favor, já fala Claro. um pouquinho da tua profissão, né? Qual é a tua profissão? Como é que você descobriu que você gostaria de ser? Quem você é, né? O que você é? Por favor, obrigada. Pessoal, primeiro, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou advogada, eu já sou advogada há 10 anos, né? O meu escritório ele atua em outras áreas, mas eu sou especialista na área de direito do trabalho. E o meu foco realmente, a minha paixão, digamos assim, e a minha experiência, a minha expertise é voltada à assessoria jurídica para empresas, né? Então, mais na parte preventiva. Porque o advogado, as pessoas acham que é só quando a gente tem um processo que eu devo contratar um advogado ou um escritório de advocacia. E na realidade não. O advogado ele pode agir de forma sempre preventiva, né? Já de forma antecipada ao problema. Então, na assessoria jurídica para empresas, a gente tem essa oportunidade, né? De estar ali no dia a dia, como se fosse a empresa tem um escritório de contabilidade, tem um escritório também jurídico que vai lhe auxiliar na tomada de decisões. Então, essa é a minha expertise, é onde eu tenho mais experiência aí nesses 10 anos de advocacia. Amanda, tira uma dúvida que é minha. O Claro. direito, ele tem várias áreas de especializações, né? É como, eu vou fazer aqui uma comparação um pouco esdrúxula, mas aí tu vai me ajudar a esclarecer, né? Uhum. O médico, ele se forma médico, mas ele se especializa, né, em cardiologia, dermatologia, enfim, várias áreas. O direito, eu tenho sentido na minha vida, quando eu preciso, né, procurar, que é mais ou menos parecido, né? Às vezes você entra em contato com um amigo que é advogado, não, mas isso não é minha área, eu vou te indicar para outro, né?
E parece que tem um pouco disso também, né? Dessa especialização por áreas, é isso? Claro, com certeza. Cada vez mais os clientes e os próprios profissionais vão delegando para outros colegas, né, essa questão da especialidade, e os clientes também buscam profissionais especializados naquela área. Então, nós temos direito civil, direito de família, direito trabalhista, direito administrativo, direito criminal, direito ambiental. Então, veja que a gente sai da faculdade, a gente tem uma noção geral de cada matéria, né? Mas a gente não consegue saber tudo, todas as leis normativas, às vezes súmulas. O que são súmulas, né? São entendimentos dos tribunais. Então, os tribunais, de tanto julgar aquela matéria, eles escrevem uma súmula que é como se fosse uma lei sobre aquele assunto, né? De como ele já vem decidindo nesse sentido. Então, a gente não tem como saber tudo, né? Então, quando a gente sai na faculdade, a gente já mais ou menos já fez estágio, né, em escritório de advocacia, às vezes no Ministério Público, na delegacia, no fórum, né? Então, a gente sai da faculdade já pensando mais ou menos na área que a gente vai atuar, e aí a gente faz uma especialização naquela área, né? Comigo foi muito engraçado, porque o direito do trabalho era uma das matérias que eu menos gostava na faculdade, assim. E eu nunca pensei em atuar na área de direito do trabalho, né? E quando eu saí da faculdade, que eu fui trabalhar no escritório de advocacia, a área que caiu no meu colo foi essa, que era a demanda que o escritório precisava na época. E foi tão bom que no dia a dia eu fui gostando tanto, fiz a minha especialização, na verdade fiz duas especializações na área, ainda em direito do trabalho, uma em 2013 e outra em 2015, e me apaixonei. Então, às vezes a gente tem também em mente uma coisa na teoria, né? Mas na prática a gente vê que é outra e acaba se apaixonando. Então, graças a Deus, para mim deu muito certo isso. Ah, que legal. E me conta uma coisa, como a gente se torna um advogado? Para ser um advogado, a gente faz o curso de Direito, né? O curso superior de Direito, são 5 anos. E depois a gente faz a prova da OAB, né? A prova da ordem. Então, na prova da ordem, a gente tem duas etapas. Primeiro é uma prova de assinalar, né? De opções, assim, para você assinalar. E depois você passando para a fase subsequente, aí você faz uma peça, que a gente chama, né? Ou é um recurso, ou é uma petição inicial, ou é uma contestação. Então, é uma historinha que eles contam ali e você tem que desenvolver a solução para o cliente, né? Que é como a gente hoje em dia faz no nosso dia a dia, né? E aí você consegue, então, a carteirinha da ordem. Então, essa carteirinha, você paga uma anuidade, né? E é ela que te autoriza a exercer a profissão da advocacia. Certo. Seria o similar aos conselhos, né? Que temos aí o CRM para os médicos, o CRE para os engenheiros, o CAL para os arquitetos, enfim. Seria o conselho que regula a profissão de vocês, né? De direito. Só que nós temos essa prova, né? Eu não sei se as outras profissões, eu não sei se tem a prova, mas a nossa, no nosso caso, só ganha carteirinha realmente quem for aprovado na prova, né? Ah, tá, entendi. E como é o dia a dia de um advogado? Muito tribunal, muito como é que funciona? Porque o povo viu vocês andando de terno e gravata todo dia, de salto alto, né? Tudo arrumadinho. E aí a gente já pensa assim, pronto, lá vai para o tribunal. Não, porque gosta de se arrumar mesmo. Eu acho bem importante a gente falar isso, né, Jussi? Porque a advocacia, ela tem um glamour. Tem. E a gente passa 5 anos pensando naquele glamour. E quando a gente se forma, eu chego até a me arrepiar, porque quando a gente se forma, a gente tem sonhos, né? E a gente vê que não é aquele glamour. A gente tem que ralar a barriga lá no balcão do fórum, né? Hoje em dia não tem mais, porque hoje em dia é tudo online, né? Com a pandemia, até as audiências, as sustentações orais são todas de forma online, né? Cada vez menos a gente tem esse contato com o fórum. Não temos mais os processos físicos, então, quando eu iniciei na advocacia lá em 2012, ainda havia o processo físico, né? Então, às vezes a gente ia para o fórum, pegava processo assim desse tamanho para tirar cópia, para escanear. Então, a gente ia, voltava para o escritório, né? Depois tinha que devolver novamente o processo. Hoje não, hoje a gente tem o processo eletrônico, a gente já consegue advogar no Brasil inteiro, né? Então, facilitou muito. Mas o nosso dia a dia, ele é bastante corrido, não tem nada de glamour. A gente tem que entender de administração de escritório, né? Porque é como se fosse gerir uma empresa, e isso a faculdade não te traz.
A gente tem que saber precificar o nosso serviço, isso a faculdade também não te ensina, né? E fora as questões de atendimento de cliente, cumprimento de prazo. Então, eu diria assim, para quem pensa em ser advogado, tem que ser uma pessoa que vá se dar bem em aguentar determinadas pressões, né? Saber lidar com a perda, porque a nossa atividade é uma atividade de meio, não é uma atividade de fim. Claro que a gente se dedica, né, estuda e faz com todo carinho e dedicação, mas nem sempre a gente ganha, né? Isso vai depender também do juiz, muitas vezes de uma decisão subjetiva, né? Então, saber lidar com a perda, saber lidar com a pressão dos prazos e dos clientes, né? Eu acho que isso é o mais difícil no nosso dia a dia. Aham. E para os jovens que estão querendo, né, pensando em entrar na faculdade de Direito, Amanda, é para aquele pessoal que não gosta mesmo de cálculo e gosta muito de leitura? Tem a ver ou não? Olha, bem importante essa tua pergunta. Depende da área que você vai atuar. Algumas você vai lidar menos, outras você vai lidar mais com a questão do cálculo, né? Na minha área trabalhista, por exemplo, tem muito cálculo. Porque a gente tem Ah, que sim. calcular hora extra, 13º, férias, aviso prévio. Claro que quando a gente está numa demanda judicial que tem cálculos mais complexos, ou quando a gente vai fazer uma liquidação de uma sentença, a gente contrata um contador, né? A gente conversa com o cliente, já temos os parceiros e a gente acaba contratando um contador para fazer aquele cálculo pormenorizado. Mas muitas Sim. vezes, quando a gente entra com uma ação, o cliente também não tem condição financeira de contratar um contador. Então, você tem que saber fazer o básico, pelo menos, né? E isso Certo. também tem nas ações cíveis, que depois você tem que saber como fazer a correção, como aplicar juros, né? Tem alguns sites que nos auxiliam, mas uma noção básica você tem que realmente ter e entender ali, porque às vezes também a gente tem que impugnar o cálculo do outro colega, então você tem que saber aonde que está errado, né? Saber analisar. Uma noção básica você realmente tem que ter. Então não tem jeito. Esse negócio de quem gosta de conta vai para a engenharia e quem gosta de ler vai para o direito é mito. É isso aí, é isso aí. Mas é bom que daí quando é para calcular, para a gente ganhar também é bom, é interessante fazer o cálculo. A gente É gosta. bom, é bom saber calcular, né? Senão também trabalha de É, graça, né? não calcula para menos, porque senão sai perdendo, né? Aham. Amanda, uma outra dúvida minha, que eu não sei se mais alguém tem, porque eu sou bem ignorante nessa tua área, né? Uhum. A pessoa que quer ser juiz, ele começa como advogado? Sim, um dos requisitos para você passar no processo seletivo, no concurso público da magistratura é você comprovar, se eu não me engano, são 3 anos de advocacia. Então, você tem que Ah, tá. provar que durante 3 anos você exerceu a profissão de advogado. Ah, tá. Daí você faz uma prova, que seria um concurso, no caso, para Isso, juiz. para juiz aí é concurso público, né? Tem as Ah, fases, mas sim. você tem que comprovar esse exercício da profissão de advogado, Entendi. realmente, né? Então, a Uhum. pessoa vai lá e puxa as certidões nos tribunais que ela atuou, né? E aí demonstra ali pela relação de processos que ele preenche esse requisito. Agora, eu não sei, acredito que isso deva ser cobrado lá no final, né? Se você passou pela prova escrita, pela prova oral, porque tem prova oral também, né? E aí lá no Aham. final, para assumir o cargo de juiz, eu acho que é ali onde eles te pedem, então, essa comprovação de que você já exerceu a profissão de advogado. Sim, e aí também são as mais diversas áreas. Para cada área do direito que vocês atuam como advogado, tem que ter um juiz para dar a sentença. Nós temos a Justiça do Trabalho, que ela é especializada para causas do trabalho. Nós temos aí os juízes do trabalho. Nós temos os juízes de direito, que aí são os juízes que ficam nos tribunais estaduais. E aí a gente tem o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, né? E aí Uhum. dentro do tribunal estadual, nós temos as varas que têm as suas competências. Então, quando você Ah, sim. curso de juiz de direito, você está fazendo para aquela justiça estadual, não tem nada a ver com a trabalhista, porque é outra justiça, né? Tá. Mas Uhum. você pode ser um juiz da vara da família, da vara criminal, né? Porque aí a justiça estadual, ela abrange várias competências, várias matérias. Então, quando você passa, aí sim, daí você vai assumir uma vara com determinada competência, né?
E nós temos também Uhum. ao regional federal, que aí vai julgar casos contra o INSS, Caixa Econômica Federal, enfim, órgãos e empresas públicas, né, no âmbito federal, que daí a competência é da Justiça Federal realmente. Ah, entendi. Tem um recado aqui para ti, da Patrícia, ó, Ah, Schmidt. para Patrícia, parceira aqui do escritório, amiga querida também. A doutora Amanda, além de ser minha colega, é uma das melhores advogadas trabalhistas que eu já conheci. Muito competente. Parabéns E pela live. Obrigada, acho Patrícia. Acho até legal a gente falar isso, Jussi, porque eu advoguei 8 anos no escritório de advocacia e então tem 2 anos e meio que eu abri o meu escritório, né? E o Aham. que ajuda muito a gente nessa profissão de advogado são as parcerias. Então, a doutora Sim, Patrícia é advogada tributarista. Então, quando me aparece certo. um cliente nessa área, eu faço a indicação para ela, né? Quando aparece Sim. um caso trabalhista, ela faz a indicação para mim. Então, essa parceria com outros colegas eu desempenhei muito isso porque na faculdade e nas especializações que eu fiz, eu sempre fui uma aluna bem estudiosa, bem dedicada e sempre fui muito colega dos demais colegas, né? Sempre estava ali envolvida. Uhum. Então o pessoal acaba lembrando muito de mim, sabe? Como uma pessoa assim Sim. que era responsável, né? E isso acaba gerando parcerias. Então essa troca de clientes é bem importante assim para quem está iniciando, né, na profissão. Aham, que legal. Então, Amanda, para a gente encerrar, porque a nossa live tem o objetivo de ser bem curtinha mesmo, né? Para os jovens poderem assistir e ser uma coisa breve, esclarecedora, e também para que, se tiver mais alguma dúvida, possa também nos escrever depois, né? Posteriormente, nos comentários, a gente vai responder, né? Eu queria que tu desse um recado para esses jovens que, olha, eu quero fazer direito, né? Ou para as pessoas que estão também querendo mudar de profissão, né? Às vezes estão infelizes no que fazem, olha, é uma possibilidade de fazer direito, né? Então, qual é o recado que você daria para essas pessoas hoje? Então, eu diria que a advocacia parafraseando o filósofo, digamos assim, né? Ela não é uma profissão para covardes, sabe? Ela é uma profissão para quem tem coragem, é valente, se dedica, é persistente. Ela não é uma profissão fácil, mas ela é uma profissão que, assim, enche o nosso coração quando a gente consegue entregar o direito para quem de direito, né? Então, é Uhum. uma profissão que, se investido, se levado com muito carinho, muita responsabilidade, ela é uma profissão linda. O advogado, ele dá voz para aquele que não pode falar, né? Então, eu acho que é muito bonito, é muito gratificante quando a gente consegue realmente entregar para aquela pessoa o direito, né? Claro que a gente tem os processos judiciais aí que às vezes são muito demorados, né? Acabam por vezes atrasando essa entrega para a pessoa, né? Mas a advocacia, a advocacia mais, como é que poderia dizer, a advocacia mais atual sempre com esse olhar para tentar trazer a solução dos problemas de forma preventiva. É isso que eu queria dizer, na verdade, né? Então, ao invés de judicializar, muitas vezes a gente acaba resolvendo o problema, notificando a parte contrária, né? E tentando chegar numa solução que seja bom para todos antes de seguir o caminho da judicialização, para não ter que esperar muitos e muitos anos a entrega desse direito. Mas é uma profissão maravilhosa. Ah, que bom. Olha, a dona Célia colocou assim: que maravilha ver você falar. Sente-se que você está realizada nessa profissão. Sabe o que aconteceu, dona Célia? Vou contar um segredo para a senhora. Nessa série de lives que eu vou fazer sobre profissões, eu peguei só os apaixonados. Boa, boa, boa. Pessoas que amam o que fazem, porque com amor, tudo é diferente, né? Tudo é É verdade. diferente. Quando a gente faz o que a gente gosta, não tem horário, não tem dia, é o que eu digo, eu sou advogada 24 horas por dia, não adianta. Claro que a gente às vezes tem que ter um limite, né? Sim. Mas quando a gente ama o que a gente faz, é isso aí. Então, o marido tá aí na live, hein? Tu cuidado quando tu fala que tu é advogada 24 horas por dia, porque ele tá aí na Vai puxar minha orelha, é verdade. Então, tá bom. Amanda,
Muita, muita, muita gratidão pela tua participação. Você esclareceu muita coisa, muitas dúvidas. Acho que acredito, né, que todas as pessoas que vão ver essa live depois, vão assistir, vão amar conhecer a profissão de direito, né, de advogada, pelas tuas palavras, né, Uhum. através de você. Então, minha gratidão imensa, tá? Dá um beijo na Juju por mim, que ela é maravilhosa, que eu amo, do coração. E agradeço também de coração a todos que estiveram com a gente até aqui, tá? Pessoal, muito obrigada. Jússi, eu que te agradeço também pela oportunidade mais uma vez. Sinta-se abraçada, né? Beijada. E o pessoal que está precisando ou alguma dúvida em relação à profissão, estou completamente à disposição. Tá bom, Ah, pessoal? sim, sim. Olha, pessoal, a doutora Amanda, ela tem o escritório dela em São José, Santa Catarina, Isso mas mesmo. como ela acabou de dizer, agora que virou tudo online, ela pode atuar no Brasil. Então, quem quiser procurar a Amanda, né? A gente vou deixar gravada essa live e nas nossas propagandas ficaram também o perfil da Amanda, tá? Manda um Isso. direct. Minha mãe tá mandando um beijo para ti, Amanda. A dona Irene, saudade. Boa noite. E aí, quem quiser precisar de uma advogada realmente competente, tá aí, recomendo, porque também tem causa minha na mão dela. Então, senão não recomendaria. Que Eu coisa só, boa. só recomendo o que eu gosto. Então é isso aí. Pessoal, boa noite Um a todos. beijo. Tá, Jússi? Obrigada pelo Tá. convite. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo. Obrigada.